Um outro elemento dentro do coronelismo que foi bastante evidente para o período é que o coronelismo ele ficou situado dentro da ideia do voto de cabresto. Prática essa que ela é atemporal, não só nesse período, mas ela perdura no decorrer das sociedades. A política do voto de cabresto ela é ilustrada em jornais, em revistas da época, como aquela ideia, o cabresto, né, a ferramenta de condução animal presa à cabeça do cavalo, do burro, do jumento, como elemento de transporte, e você, pelas rédeas, você direciona ali a posição que você quer que aquele animal o transporte. Isso acoplado com as esporas, com o chicote, com o arreio, né, e com a tortura, com a violência, era condicionada aos destinos que o elemento dominante poderia fazer com o seu bem-querer. O voto de cabresto nada mais era uma ilustração do que seria o curral eleitoral, que é uma prática sorrateira que, de certa forma, ainda perdura aos moldes do contemporâneo. Era muito comum, pela força da violência desses senhores, em muitos casos, né, atribuir a uma população os seus mandos e desmandos, principalmente pela coação. Fazia-se prevalecer a lei imposta pelo medo da perseguição, em alguns casos mais drásticos, pela própria inibição dos seus direitos, e por que não dizer que no curral eleitoral as fraudes eram bastante comuns, né? Haja vista que os padrões de votação eram ainda muito rústicos, né? Ao que diz respeito às cédulas, aquela coisa toda. Existiam votos fantasmas, existiam algo que ainda é muito comum nos dias de hoje, nas sociedades esclarecidas, que seria a compra e a venda dos votos. Esse tipo de prática ela é abominável e principalmente insuficiente à evolução das sociedades. A gente sabe que os gregos nos proporcionaram 3 grandes armas através da república enquanto mãe e a democracia enquanto filha, que foi a ideia do poder do povo, né, e que todas as discussões elas devem envolver o povo, no ideal de res, coisa pública, povo, demos, poder, kratia, povo. Né? Então tudo que emana do povo é de interesse do povo. É pelo povo que se tem que dar o poder. Mas as 3 palavras elas são fundamentais, né? Isonomia, que seria a composição de que todo mundo, de certa forma, é acobertado pela legislação, né? A lei, a Carta Magna, a Constituição, as regras, as normas e essas tendências que amparam legalmente o homem enquanto cidadão, ser livre e ser que busca sua independência. A isocracia e a isegoria, são 2 outras armas, elas condicionam o homem a ser elemento também presente dentro dos fatores que são veiculados à sua decisão, não só de fazer a justiça, como também proporcionar, né, inserir-se no meio político. E era algo muito incomum nesse período, era você ver a troca do bastão do poder para outros grupos se não fosse na mesma família. Ou seja, assim como a política ela determinou um fator de transformação, de mudança, de recondicionamento, de refazer-se as suas moldagens, ou suas molduras, perdão, a própria corrupção ela caminha paralelo a essas necessidades também. Ou seja, a corrupção ela se aperfeiçoou, ela se enquadrou, ela se dinamizou em outras esferas dentro da própria falha legal da Constituição. É por aí que a gente começa a condicionar um elemento propício para isso, que seria a conjuntura específica de que, pelo voto do cabresto, começa agora uma sequência de determinismos no plural. Nós encontramos nos sertões, nas nossas cidades, não importa as ideologias, os grupos, as regiões, os representantes, os favores, os favorecidos, a gente ainda encontra uma questão muito comum do coronel moderno, ou dos coronéis modernos.
a ideia de que a compra e a venda de voto elas estão oriundas tanto às situações como às oposições. E é nesse meio termo que nós nos permitimos a nos perguntar até quando esse tipo de prática ela se faz presente numa sociedade que é esclarecida ou que tem tamanhos meios de informações, de conhecimento e possibilidade de diálogo. Ou seja, os tempos são outros, as corrupções são outras, porém os seus germes são os mesmos. E quem determina, quem de certa forma condiciona esse tipo de elevação, crítica, embate, somos nós, o povo, que de certa forma tem esse poder, né, de abrir as condicionantes do contraditório. E essa arma é nos permitida de forma legal pelos os meios justos e específicos que a própria política nos acomete. Então é importante fazer esse paralelo, né, da figura do coronelismo para com os novos tempos. É importante também atribuirmos a isso, né, que essa prática ela tem fortes tendências a desaparecer e a não ter mais nenhum tipo de relevância. Haja vista que o próprio componente da política ele tem essa estrutura do passar adiante. Por isso que, mesmo nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos, a gente consegue ainda entender que os tempos são outros, mas os nomes eles vêm perdurando de gerações em gerações, com suas aparências, com suas forças, com suas remodelagens, mas dentro de uma análise cíclica histórica, dentro de uma composição historiográfica, a gente sempre vai se deparar com esse perfil, porque é muito comum, né, essa estimativa do poder ele ser acometido para com os interesses que há dentro do contexto social. Por isso que essa parte da nossa estrutura de pensamento ela é muito detalhada dentro do estudo tanto da filosofia como do estudo da sociologia e das movimentações provenientes aos ciclos políticos que são, né, dinamizados dentro de nosso entendimento e dentro do nosso pertencimento. E nessa condição é possível identificarmos, né, um outro elemento, e aqui a gente vai para o final da nossa narrativa, né, o Convênio de Taubaté. Nesse período que o café era um produto de extremo valor, de aquisição dentro da esfera produtiva da região sul do país, quando se tinha altas, fluía, né, o fluxo econômico dentro do território. Porém, em épocas de baixa proporção ou de períodos sinuosos, o café geralmente era vendido, né, ao governo, que o governo de certa forma produzia os seus excedentes, para que não houvesse, né, essa quebra e esse prejuízo. Logo, as oligarquias sempre próximas dos poderes governamentais tinham esse embate. Quando estabilizava a onda, era bem natural que tivesse essa volta do produto sem ter nenhum tipo de alteração específica. O café só vai sofrer um processo de derrocada quando chegar na crise de 29, né, quando a Bolsa de Nova York ela quebra e acaba colapsando, né, a economia que dependia do governo ou do governo americano no que diz respeito à sua proporção e poder de mando e de determinação da economia naquele período suficiente para, de certa forma, relacionar esse produto de grande revalia na economia brasileira.